dia 1º de maio, Plutão inicia seu movimento de retrogradação partindo de Aquário até os graus finais de Capricórnio. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Lembrando que Plutão está em Aquário desde o dia 23 de março, então se não assistiu ainda esse vídeo, para dar uma olhada, porque é necessário entender toda a energia que ele vai trazer para o signo de Aquário a partir de agora, principalmente seguindo a partir desta retrogradação. E como eu falo sempre, né, em todo vídeo de retrogradação, acho que é uma oportunidade legal para a gente esclarecer que o planeta retrógrado não anda para trás, nenhum planeta anda para trás, né? O retrógrado é um movimento muito natural, seguindo ali, né, o caminho do planeta de acordo com a mecânica celeste. A retrogradação é uma sensação do nosso ponto de vista, então não tem essa história de planeta andando para trás. Acontece que o planeta retrógrado está transitando em frente ao Sol, olhando aqui do ponto de vista da Terra. Então não tem nada demais, é um movimento muito natural. Para a astrologia, isso representa um momento de revisão. Quer dizer que os temas do planeta que entra em retrogradação podem ser revistos a partir de agora. Então não tem nada de ficar aí morrendo de medo, esconder, né? Não sair de casa durante a retrogradação de planeta. Até porque se fizesse isso com Plutão duraria alguns meses de reclusão e isso não é muito possível. Mas o ideal é que a gente compreenda cada uma dessas energias e entender principalmente que a gente sente os efeitos nos momentos em que há mudança do movimento, ou seja, no início e no fim da retrogradação. A partir do momento que ele começou a retrogradar, 2, 3 dias depois, a gente nem lembra que o planeta está retrógrado, porque já habituamos ao movimento e seguimos a nossa vida normalmente. Só que a gente precisa ter um pouco de zelo e cuidados para lidar, principalmente no momento em que a retrogradação começa. Então eu falei muito do Plutão, né, no vídeo de ingresso em Aquário, porque é um movimento longo que a gente vai trabalhar até 2043, então requer que a gente se prepare de uma certa forma. Plutão traz aquilo que está oculto, né? O subconsciente, ele era o senhor do submundo, o Hades da mitologia grega. Ele mexe com tudo aquilo que tem um potencial explosivo, negativo muitas vezes. Ele destrói para revelar aquilo que a gente precisa purificar. Transformação é o seu principal sentido, né? Então tudo aquilo que é remexido por essa energia precisa ser purgado, precisa ser transformado ou ainda transmutado para algo melhor. É como se a gente tivesse a oportunidade de olhar para algo que está, né, que não está tão bem ali, que não vibra numa frequência muito bacana, não é tão positivo, ou ainda é pútrido, é escandaloso, é algo que a gente não quer lidar, então a gente tranca lá dentro dos nossos baús, e quando Plutão passa, ele faz essa revelação, ele destrói as estruturas ali, que muitas vezes escondem essas coisas, para tornar isso visível, para que a gente tenha consciência e a partir daí faça o trabalho. Esse é um dos principais sentidos dessa energia de Plutão. E como eu gosto sempre de lembrar, o Plutão é um dos planetas que a gente ainda está aprendendo a lidar com a energia, desenvolvendo essa consciência. Talvez não seja nem agora, né? A gente vai precisar aí de pelo menos mais 1000 anos trabalhando com isso para entender. A gente resiste a essas forças mais poderosas, né, que estão além da compreensão individual, que mexem com coletivos, que mexem com gerações, né? Os planetas transpessoais, como a astrologia classifica, moldam muitas vezes as gerações, né? A mentalidade das gerações, e por isso que tem muita diferença e a dificuldade que a gente tem de entender que para que a gente consiga transmutar ou mudar algo, né, fazer uma purga mesmo, limpeza, né, tornar aquilo ali mais puro possível, a gente precisa enxergar
o que está de negativo. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, a gente se esconde, a gente evita. E quando isso acontece é que começam os problemas, porque a gente tende a resistir e a força não está muito preocupada com a nossa aceitação, vai revelar, vai mostrar, vai trazer à tona, independente do que está acontecendo, a consciência que a gente deveria ter de olhar para aquilo ali, por mais que seja feio, por mais que doa, e fazer o trabalho de limpeza, de expurgar o negativo, de expurgar aquilo que é pútrido, né? Olhando para esse esgoto todo que corre a céu aberto, de uma certa falando de forma metafórica, mas que a gente precisa entender que é dali que precisa sair algo, né, que precisa ir embora, que precisa limpar, que precisa jorrar para que a gente faça esse movimento de purificação. Vamos dar uma olhada agora na mandala para a gente entender quais os outros potenciais precisam ser considerados nessa retrogradação. Lembrando que essa é a primeira de 2 retrogradações que ele vai fazer até que entre em definitivo em novembro de 2024 e inicie toda uma era de transformações do arquétipo de Aquário. Bom, essa é a mandala do momento em que Plutão vai iniciar sua retrogradação no signo de Aquário no dia 1º de maio, às 14h08 do horário de Brasília. Essa é a primeira retrogradação desde que ele ingressou em Aquário. São 2, como eu tinha falado no vídeo do ingresso, até que entre no dia 19/11/2024, definitivamente no signo de Aquário, e aí a coisa vai ser transformada de uma esfera que a gente ainda não tem tanta dimensão. A gente já começou a ver muita coisa, eu vou até comentar algumas coisas, mas é preciso esperar que o planeta avance definitivamente e principalmente passe do grau 0, né, o que ainda não vai acontecer. Então ele está aqui já, ó, a 0 graus e 21 minutos de Aquário, com um Szinho vermelho, indicando, como eu falei no vídeo do Mercúrio retrógrado, que a partir deste momento ele já está retrógrado. E os aspectos que ele vai fazer principalmente com a Lua, que está aqui a 23 graus de Virgem, né? Então traz um trígono, um aspecto distante, mas eu gostaria de pontuar porque é uma Lua em Virgem, uma Lua que tem necessidades, carências, né? Principalmente da questão crítica, do apego ao perfeccionismo, daquilo que tem que ser feito, consertado emocionalmente. E aí marca esse início dessa retrogradação, ainda que num aspecto fluente, mas é importante considerar essa questão emocional e principalmente a autocrítica. Virgem também é conhecido por ter uma autocrítica, e isso vai impactar diretamente nesses temas de Plutão durante a retrogradação. E aí aquela coisa que eu sempre falo, né? Plutão é uma consciência em desenvolvimento. Então, se tem ali um potencial emocional, é preciso considerar nesse período. E um outro aspecto que ele está fazendo, na verdade, ele está formando, né? Essa quadratura está em formação, que é com o Júpiter. O Júpiter que hoje está a 26 graus de Áries, mas está prestes aí, vai ingressar em Touro no dia 16 de maio, e essa quadratura vai ficar exata porque o Plutão ainda vai estar retrógrado, né? A retrogradação dele vai demorar muito, é um planeta muito lento, e essa quadratura vai acontecer enquanto o Plutão ainda está retrógrado. A gente vai falar sobre esse movimento em específico, mas é preciso considerar também a crença, né? A fé, a visão, a capacidade de expandir e o crescimento. Mas principalmente como que a gente está lidando com essas questões todas que o Plutão está trazendo à tona, porque isso tende a se ampliar a partir da quadratura com Júpiter. A conjunção aconteceu em 2020, durante, né, um dos aspectos ali envolvidos com todos os eventos de 2020, para não ficar aqui citando, então tem uma importância muito grande. E a gente vai precisar considerar isso também nessa retrogradação, que é o momento em que os temas do Plutão ficam maleáveis, né? Que a gente pode
revisá-los, né, porque a retrogradação tem um sentido de revisão, mas principalmente identificar em nós aquilo que precisa ser mudado, precisa ser transmutado com um pouco mais de facilidade durante esse período. O ascendente caindo a 7 graus de Virgem, né, então a gente tem a energia de Virgem presente nessa retrogradação de duas formas, a partir da Lua, do emocional, e agora das energias que a gente precisa incorporar. Então, esses apegos da questão do perfeccionismo, mas também da busca por detalhes, né? Da atenção aos detalhes. O Virgem é muito detalhista. Precisa trazer uma organização para fazer isso. Eu diria até que é uma organização interior, que muitas vezes requer que a gente volte um pouco para o nosso centro e tente ali dentro, né, organizar tudo, colocar as coisas no lugar, porque o que vem à tona tende a ser muito impactante com o Plutão. E é preciso fazer esse trabalho de ter essa disciplina de Virgem para conseguir colocar as coisas no lugar e também para ver o bem-estar, né? Olhar por esse lado. O olhar tem que ser, como é uma força que é o Plutão, a gente precisa olhar interno, mas externo também, né? Porque é um planeta que lida com coisas além, né, da individualidade, da sociedade. São os transpessoais, que são chamados na astrologia. Então são planetas transpessoais, né? Aqueles que estão além, né? Que transcendem as questões individuais e sociais até, né? Impactam coletivamente. A gente sente enquanto indivíduo, mas é impactado por conta do coletivo. Então, quanto mais essa organização interna, mais essa disciplina, para lidar com o interno, melhor a gente vai conseguir lidar com o que está fora da gente. Se não tiver isso, se não tiver uma certa rotina, uma certa organização, até mesmo usando muitas vezes listas, né, para realmente colocar a coisa ali em ordem mesmo, né, com processos mais, talvez até de meditação e tudo isso, para ajudar a lidar com isso tudo que vem à tona a partir dos eventos externos. Então, o Plutão desencadeia uma série de coisas no mundo e a gente recebe isso internamente e fica com aquilo tudo ali em ebulição dentro, né? Então, é preciso fazer todo um trabalho nesse sentido. E aí o meio do céu, o destino desse período, né? A bússola, o signo de Gêmeos. Então, é preciso ter um dinamismo, né, também, mostrar isso na vida pública, buscar liberdade, buscar espaço, as interconexões são muito importantes. As trocas que forem estabelecidas nesse período podem beneficiar principalmente esses temas do Plutão, no sentido de que muitas vezes a gente vai encontrar as respostas a partir dessas conexões, a partir dessas trocas. Só que para isso é preciso ter a liberdade de transacionar mesmo, né? De fazer o comércio não é só aquilo que a gente vende, mas aquilo que a gente troca, a energia que a gente entrega para o outro e aquela que a gente recebe. Então isso é muito importante. Assim como a gente pode experimentar os dois lados, né? Tanto Virgem quanto Gêmeos são signos duais. O que isso quer dizer? São signos que eles têm dois lados, eles querem experimentar os dois lados, né? Então, um sentido aqui do Gêmeo seria que muitas vezes não quer fazer as trocas e muitas vezes precisa. Então, às vezes não tem a liberdade, às vezes busca a liberdade. Então fica essas mudanças para quê? Para que a gente faça uma espécie de balanço, né, de qualificação, de classificação daquilo que funciona melhor, de como a gente se sente melhor. E os dois signos também são regidos pelo Mercúrio, que está retrógrado. Então essas dificuldades aí muitas vezes de entender essas energias vão ser constantes aí nesse período que a gente tem dois signos marcando o ascendente e meio do céu do período de retrogradação do Plutão, regidos por um planeta que já está retrógrado. Então é uma energia
né, de revisão muito intensa que a gente precisa aproveitar. E aí a retrogradação dele vai até o dia 9 de outubro, né, que é o momento em que ele vai deixar de estar retrógrado para entrar estacionário, e a partir dali já está em recuperação do movimento direto, né? No dia 10, 11 ele já vai estar direto. Então é esse período todo aí que a gente tem desde do início de maio, né, até mais ou menos ali dia 10 de outubro, que a gente tem para lidar com tudo isso, né? Esses meses todos aí que a gente precisa aproveitar para lidar com essa retrogradação de Plutão, e mantendo sempre em mente que a gente está nessas duas retrogradações que vão acontecer, a gente está se preparando para o ingresso definitivo no dia 19/11 de 2024. Então, tudo que a gente puder fazer durante essas retrogradações, melhor vai ser lá na frente para quando ele entrar definitivo. Então, a gente precisa rever todos esses temas, mas principalmente se preparar para o que, né, o que está por vir com esse Plutão ingressando em Aquário. A gente tem aí já alguns indícios do que pode acontecer e vamos aproveitar. Aí ele fica estacionário, né, já mudou aqui para o S, aos 27 graus de Capricórnio. Então, mexendo mais uma vez com esses graus finais aí do signo de Capricórnio, é como se ele estivesse fazendo os últimos ajustes que deixou para trás desde 2008, né, quando ingressou em Capricórnio e veio fazendo esse trabalho todo até agora. E a finalização nesse sentido pode impactar muita coisa, principalmente nas estruturas sociais e tudo aquilo que ele já tinha trabalhado até então, o que ainda não está tão, né, o que ainda não foi tão purgado, né, que ainda não foi tão transmutado, e agora ele volta para fazer essa finalização. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, nesse período aí de retrogradação. Claro que pelo caminho tem aspectos, tem um monte de coisa, mas isso a gente vai falando à medida que for aproximando essas energias, porque senão o vídeo ficaria enorme. Espero que esse vídeo seja útil aí para vocês aproveitarem mais esse movimento, enquanto a gente está em preparação aí para o ingresso definitivo em 2024. Então, como vocês viram na mandala, a retrogradação vai acontecer do grau 0 de Aquário, onde ele está atualmente, até o 27 de Capricórnio. Então vai mexer muito com essa faixa, né? O pessoal que tem planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente e meio do céu, nesses graus, precisa observar aí como que vai ser essa retrogradação. Lembrando que se você tem planetas nesses graus, ele vai passar pela segunda vez, porque ele passou pela primeira, né, enquanto estava em movimento direto, vai passar uma segunda, enquanto está retrógrado, e uma terceira após recuperar o movimento direto. Então, na primeira vez ele iniciou algo, agora essa coisa pode ser revista, e na próxima vez ele cristaliza isso. Então, esse é o sentido de passar 3 vezes no mesmo ponto. E aí vai pegar quem? Início de Aquário, Leão, final de Capricórnio e final de Câncer, né? E os outros signos que fizerem aspectos com esses pontos. E para isso a gente precisaria olhar o mapa natal para ver, né? Se você não tem planetas, se você não vai ser diretamente afetado, pode ser que forme quadraturas, trígonos, sextes, e é por isso que a gente precisa olhar com atenção para mandá-la, né, em consulta, para a gente ver se esse trânsito vai ter um impacto maior ou menor aí no seu mapa natal. E isso inicia no dia 1º de maio, então é um momento ali que a gente precisa prestar mais atenção, né, porque o movimento vai mudar. Agora, com Plutão é muito difícil, porque a gente não está tão atento, não costuma prestar tanta atenção quando o Mercúrio fica retrógrado, porque aí vem o efeito da fala, do pensamento, a coisa dá uma embaralhada. Pelo menos no meu caso, sempre que o Mercúrio muda de movimento, eu sinto ali os efeitos dele no dia, mas depois já acostumo. Só que com o Plutão a coisa é mais oculta, é mais sutil, é difícil de perceber. Então muitas vezes vai vir aquele sentimento à tona,
algo mais intenso, algo mais profundo, a gente precisa prestar atenção nisso. Aquilo que ele revelar, ou melhor, aquilo que ele já revelou desde a primeira passagem é o que muito provavelmente vai ser trabalhado nessa retrogradação, que vai durar até o dia 10 de outubro, quando ele recupera o movimento direto, né? Então segue ali do grau 27 de Capricórnio para reingressar em Aquário, para ano que vem fazer uma nova retrogradação, até que novembro ele entre definitivo, novembro de 2024. O que a gente tem? Nós temos a oportunidade agora de fazer todo esse trabalho de limpeza, de purga, de transformação, de purificação daquilo que for mostrado para gente que é podre, vamos dizer assim. Nossa, mas podre é algo nesse sentido, né? Como eu falei lá no início, ele está expondo as coisas que são negativas, que são pútridas, que são muitas vezes características que a gente não quer lidar porque acha feio, é tabu, precisa ser escondido, precisa ser ocultado dos olhos alheios, que a gente morre de vergonha disso. Então tudo isso são indícios que a gente pode viver durante essa retrogradação. Eu gosto sempre de lembrar que o planeta retrógrado traz a grande oportunidade da gente ter uma maior maleabilidade para lidar com os temas do planeta. Então muitas vezes se tem algo ali que é negativo, pensamentos, sentimentos, principalmente sentimentos, né? Porque os pensamentos a gente até presta bem atenção neles e sabe quando é negativo ou não. Mas às vezes os sentimentos, as emoções é algo mais difícil de detectar. E vocês viram que tem uma fluência no momento da retrogradação com a Lua. Então isso facilita até a gente identificar essas emoções, mas para isso é preciso prestar atenção no detalhe, porque é uma lua em virgem, e principalmente querer fazer isso, porque um aspecto fluente tende a ser algo que a gente acomoda, que a gente não liga tanto, que não é aquela tensão que tira a gente do lugar comum para movimentar. E em Aquário, né, começa essa retrogradação em Aquário, então a gente precisa pensar também como a gente está lidando com a energia de Aquário, do conhecimento, da tecnologia, do bem comum, né? Pensar muito, a gente tem que colocar isso muito forte, né? Do bem comum, da humanidade, do sentido real de humanidade de agora em diante, porque senão a coisa vai ficar complicada com esse Plutão em Aquário. Então, quanto mais a gente puder olhar para esses ângulos todos, né? Para essas energias todas de Aquário, e ver o que há de negativo e a partir dali transmutar, tornar, né, pegar algo que não está tão bem ali elaborado e melhorar aquilo, ou tirar o negativo, tirar o ódio, por exemplo, dessas coisas, melhor vai ser. E principalmente considerar o fator da humanidade, né? Olhar para o coletivo. O Aquário é isso, né? Ele quer olhar para o coletivo. Só que muitas vezes ele olha para a bolha. Ele não olha o todo, ele perde a humanidade, né, como radar ali, e olha para a bolha. Então muitas vezes a bolha, se é uma bolha mais voltada para determinados assuntos, mais fechada ideologicamente, então ali ele começa a trabalhar as coisas e fica preso naquilo ali e dane-se o resto, quando o sentido deveria ser considerar todo o coletivo, principalmente a humanidade. E o principal ponto é a gente lembrar que o que foi exposto não é que é ruim, por mais que doa, mas é porque a gente precisa ter consciência, precisa enxergar aquilo, precisa estar olhando para aquilo para conseguir fazer esse tipo de limpeza, porque a gente não consegue lidar com algo que a gente não enxerga. Então é por isso que ele tem esse sentido de expor, de destruir aquilo que muitas vezes são escudos, barreiras, proteções, onde ali muitas vezes mora algo negativo, né? Algo que a gente ainda não enxergou, mas que precisa ser trazido à luz para que a gente olhe para aquilo e a partir dali faça o trabalho de purificação. Mas muitas vezes a gente se incomoda com isso em vez de aproveitar e até ter uma certa gratidão por isso, porque se está sendo mostrado é porque a gente tem chance de mudar. Então,
nesse sentido, tudo que vem à tona no coletivo, né, a gente já está vendo algumas coisas, eu vou falar aqui rapidinho, a gente já está vendo algumas coisas, mas a gente tem aquela sensação, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Olha para isso, que absurdo, não sei o que. Deveria estar numa outra postura. Que bom que estamos vendo isso, por mais que seja horroroso, por mais que seja doloroso, mas porque a gente ainda tem a oportunidade de trabalhar naquilo ali e fazer essa transmutação, né? De sair desse certo magnetismo obscuro que muitas vezes é lançado sobre nós e transformar isso em algo puro, em algo cristalino, em algo que vale a pena ser desenvolvido de agora em diante. Porque eu vou lembrar de novo, é a fase de transição para a era de Aquário. As sementes que a gente está deixando aqui são muito importantes para desenvolver o que vai ser a humanidade daqui a 200, 300 anos. Então essa é a responsabilidade que a gente tem. E muitas vezes, quando eu falo isso, a gente precisa pensar mais do interno do que no externo. Que às vezes as pessoas pensam, mas eu não estou fazendo nada, eu não faço nada, eu estou aqui vivendo a minha vidinha, quieto no meu canto, e esquece que cada um de nós é um receptor de energias que podem ser transmutadas. É como se a gente fosse um conversor de negatividade em positividade, ou o contrário, um conversor de algo positivo em algo negativo. Mas isso é algo que todos nós estamos fazendo diariamente. Quando a gente olha para as coisas, quando a gente recebe uma informação que muitas vezes é bombástica, é negativa, é ruim, né? Fala sobre a maldade do mundo, a gente tem a chance de purificar isso, fazendo com que saia de nós algo bom, em vez de sair algo ruim que vai perpetuar essa negatividade toda que tem no mundo. E o mundo é um lugar dual, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim das coisas, o positivo e o negativo. A força que a gente faz é aquela do caminho do meio que o Buda ensinou, que é de tentar estar o mais próximo possível do equilíbrio entre esses dois lados e não ficar oscilando de um lado para o outro o tempo todo. E como eu falei, o Plutão está em Aquário desde 23 de março, né? Desde então a gente está vendo muita coisa relacionada à tecnologia. Tem o desenvolvimento das IAs, das inteligências artificiais, que se vocês não estão acompanhando, aconselho que acompanhem, porque vai ser uma revolução muito, muito, muito forte no nosso mundo e tem tudo a ver com esse lado de Plutão expondo o que há de obscuro em relação à nossa tecnologia. E para isso é preciso acompanhar, trazer um pouco mais dessas coisas que não tem mais como fugir. Eu estou aqui falando com vocês através da tecnologia. A tecnologia veio para ficar, mas a gente precisa olhar para vários pontos obscuros que ela traz para lidar com isso. Desde então já teve, né, o grande lance aí que todo mundo está falando do ChatGPT, que eu recomendo que todo mundo procure, pesquise, entenda cada vez mais, porque isso vai ser cada vez mais frequente de agora em diante. O lado obscuro disso, né, porque vai tirar empregos, aquela coisa toda, já teve morte até relacionada, né? Morte, Plutão, né? Renascimento, etc., com esse aspecto da IA. Então, quanto mais a gente entender, mais a gente olhar para essas coisas e fazer aquele processo de transmutar o negativo em positivo, melhor vai ser para a humanidade lá na frente. Pode ser que a gente não pegue isso, mas pensem aí nos netos, né? Bisnetos e por aí vai, né? Os antecedentes é ótimo. Aqueles que ainda estão vindo, né, para esse mundo, nos nossos sucessores, e o que eles vão herdar. E para quem acredita em reencarnação, pode ser que volte, né, e pegue um resultado positivo ou não, pegue uma pedreira ainda mais dura do que essa que a gente está vivendo atualmente. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar para se inscrever, observa se a palavra inscrito apareceu, porque o seu YouTube está tirando meus inscritos, apesar do meu trabalho saturnino para crescer esse canal em pleno 2023. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros.
Esse mesmo conteúdo está sendo postado lá na seção comunidades aqui do YouTube, assim fica tudo num lugar só. Para quem quiser saber mais sobre esse trânsito de Plutão que vai impactar Aquário pelos próximos 20 anos no seu mapa natal, pode me chamar no WhatsApp e marcar a consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.